Em 1886, um concurso foi anunciado em Paris. O vencedor poderia projetar e construir a peça central da Feira Mundial de 1889. A empresa de Gustave Eiffel apresentou um projeto que venceu, entre outros 107. O primeiro projeto dos arquitetos da empresa de Eiffel foi uma torre com pedestais de pedra, arcos monumentais entre as colunas, corredores com paredes de vidro em cada nível, o topo em forma de lâmpada e muitos ornamentos. Esse projeto era muito complicado, então eles o alteraram, deixando apenas os arcos na parte inferior. A fundação demorou um recorde de 5 meses para ser feita e outros 21 para juntar as 18.000 peças de metal até o topo. Você ainda pode ver e contar todas quando visitar Paris. A Torre Eiffel parece revolucionária, onde ela está, mesmo hoje, e no final do século XIX era uma sensação real, pela qual muitas pessoas a criticaram. Escritores famosos a chamaram de poste de rua horroroso, encanamento industrial feito pela metade e de esqueleto gigante. Eles não estavam muito errados. A torre realmente tem algo em comum com o esqueleto humano. Ela foi inspirada em um osso da coxa. Quando a equipe estava começando a trabalhar no projeto, a equipe de Eiffel teve um problema sério. Eles tiveram que fazer a torre forte o suficiente para resistir às intempéries e, ao mesmo tempo, ela tinha que ser tão leve quanto o ar. Se cometessem um erro, a construção mais alta do mundo naquela época desabaria com seu próprio peso, com a gravidade ou com o vento forte. E eles tinham que trabalhar com ferro, que era um material de construção novo e revolucionário naquele tempo. Na mesma época, o anatomista Hermann von Meyer estava pesquisando o fêmur, o mais longo e mais forte osso do corpo humano. Os ossos são fortes e sólidos por fora e esponjosos por dentro, assim como o bambu, que cresce tanto porque é um tubo oco feito de tubos menores que são feitos de outros tubinhos ainda menores. Um osso assim como o bambu suporta a carga que carrega por causa das estruturas que existem dentro dele. São fibras ósseas dispostas em um padrão cruzado. O engenheiro suíço Karl Kuhlmann desenvolveu um conceito e criou um guindaste onde padrões como o do fêmur eram usados exatamente no local em que o suporte era mais necessário. Gustave Eiffel aproveitou essa ideia e decidiu construir sua torre, usando padrões cruzados de vigas e escoras para suportar a construção. Ele fez alguns cálculos importantes e projetou-a de forma que os ventos fortes vão diretamente para a parte mais resistente, que são as 4 pernas. E as extensões que saem da base da torre parecem com o fêmur de cabeça para baixo. O projeto foi trabalhado peça por peça e a construção foi concluída em 31 de março de 1889. Muita coisa mudou desde então na ciência e na arquitetura, mas a natureza ainda inspirou novas invenções e tecnologias bacanas. Isso é chamado de biomimética. Por exemplo, o primeiro trem de alta velocidade do mundo, o Shinkansen, que roda desde 1964, também foi inspirado pela natureza. Quando um trem saía de um túnel à velocidade de 300 km por hora, ele produzia um som estrondoso. Esse barulho acordava as pessoas nas cidades próximas e assustava os animais selvagens. Um grupo de engenheiros estava trabalhando para resolver esse problema. Um deles, que também era observador de pássaros, sugeriu fazer o trem mais parecido com o pássaro guarda-rios. Ele tem um bico longo e pontudo que o ajuda a mergulhar na água quase sem respingos quando está caçando. A equipe remodelou a parte da frente, dando-lhe uma espécie de bico, e resolveu o problema do ruído. O novo formato também ajudou a economizar o consumo de energia, pois era mais aerodinâmico e deixava o trem 10% mais rápido. O inventor do velcro se inspirou em seu próprio cachorro. Ele queria descobrir por que os carrapichos grudavam no pelo do cão com tanta facilidade e, usando um microscópio, percebeu que eles tinham pequenas pontinhas em forma de gancho e se prendem a diferentes materiais onde possam enroscar, como pele e tecido. George de Mestral recriou essa tecnologia e abriu sua própria empresa em 1959. Desde então, o sistema de fixação de mini arcos de nylon presos a minúsculas pontas tem sido usado para muitos propósitos diferentes. Os tubarões estão entre os melhores nadadores do mundo. Eles são tão rápidos graças ao formato do corpo e também a um tipo especial de pele recoberta por pequenos dentes e não por escamas. Os cientistas criaram um filme baseado na tecnologia secreta do tubarão. Quando um navio é coberto por isso, as pequenas criaturas marinhas não conseguem se prender nele.
e, portanto, a embarcação pode viajar mais rápido e economizar combustível. Nadadores vestindo roupas de natação, feitas do material inspirado nos tubarões, também ficam muito mais rápidos. E também mordem com mais força. Não, na verdade. Borboletas e pavões de cores vivas inspiraram uma tecnologia para a economia de energia das telas dos telefones. Essas criaturas têm pequenas estruturas em suas asas e penas. Quando a luz branca incide sobre elas, refletem cores diferentes em velocidades diferentes, pois a superfície não é uniforme. Em telas baseadas nessa ideia, as cores também vêm do reflexo. A tela não as produz e economiza energia dessa forma, e as cores ainda são brilhantes e vivas. Então, todos ganham. O besouro da Namíbia é um expert na coleta de água. Ele transforma a névoa em gotas de água dentro de pequenas saliências na sua casca. Em seguida, envia a água diretamente para sua cabeça para beber. Cientistas e engenheiros do MIT criaram uma estrutura semelhante de vidro e plástico. Ela pode ser usada para resfriamento de equipamentos e para limpar derramamentos tóxicos com segurança. As baleias estão entre as maiores criaturas do planeta e, ao mesmo tempo, são ótimas nadadoras, mergulhadoras e saltadoras. Seus segredos são as saliências nas nadadeiras, que se parecem muito com asas. Elas podem controlar o fluxo de água para ajudar o animal a fazer manobras diferentes. Os cientistas decidiram usar essa ideia nas turbinas eólicas. Os testes mostraram que essas turbinas inspiradas nas baleias são mais estáveis, duráveis e silenciosas do que as normais e podem gerar mais energia a partir do vento e da água. As trombas dos elefantes têm mais de 40 mil músculos e são extremamente ágeis. Elas podem levantar cargas pesadas e fazer manobras complicadas, como colher maçãs de um galho. O desenho das trombas inspirou um braço robótico super seguro e flexível. Ele tem uma memória e aprende a alcançar e pegar coisas a partir da sua própria experiência, como um bebê humano. Essa tecnologia já é usada em fábricas, laboratórios e hospitais. Outro tipo de robô, só que mais mole, foi modelado a partir de um polvo. Ele não se move por um trajeto previsível como seus amigos de corpo duro. O equipamento pode se enrolar, encolher e mudar para uma nova forma, pois não tem juntas fixas. E não colide com as coisas e se adapta a qualquer ambiente sem problemas. É por isso que pode ser uma grande ajuda no resgate de pessoas. Os morcegos se locomovem graças à ecolocalização. Eles produzem sons ultrassônicos que ricocheteiam nas coisas e, em seguida, calculam a distância até elas. Os cientistas desenvolveram um sistema semelhante para construir bengalas para deficientes visuais. Elas enviam 60 mil pulsos a cada segundo e obtêm ecos. Quanto mais forte o eco, mais próxima a bengala está do objeto. As lagartixas são grandes escaladoras que podem se movimentar por todos os tipos de superfícies, incluindo paredes, tetos e vidro. O segredo do seu sucesso são milhares de pelos microscópicos que proporcionam uma aderência fantástica a qualquer material. Os cientistas decidiram usar esse conhecimento para fins médicos e, talvez, para transformar humanos em humanos-aranhas no futuro. O material de fixação que eles projetaram é ativado pela luz ultravioleta. As lagostas são deliciosas e também têm uma visão única. Suas lentes oculares são como espelhos planos que não dobram a luz, mas a refletem em muitos ângulos diferentes. Os cientistas usam esse princípio na construção de telescópios que podem enfocar de diferentes ângulos no espaço. A visão da lagosta também inspirou aparelhos de raio-x que podem ver até mesmo através de uma parede de aço espessa. Eu cheguei a mencionar que as lagostas são deliciosas. Os pica-paus passam seus dias batucando nos troncos das árvores, mas seus crânios e cérebros, de alguma forma, permanecem intactos. Isso porque o bico e o crânio têm muitas camadas e algumas partes são macias e absorvem o impacto. Os cientistas notaram isso em tomografias computadorizadas das cabeças dos pássaros e usaram esse conhecimento para construir um sistema de absorção de choque mecânico para microdispositivos. Eles também podem usá-lo para fazer material de isolamento para as naves espaciais e para proteger os jogadores de futebol contra ferimentos. Nem todas as tentativas de biomimética são igualmente bem-sucedidas. No final da década de 1990, a Mercedes-Benz procurava uma nova ideia de design para um carro aerodinâmico, seguro, eficiente e manobrável. Eles pensaram que o peixe-cofre amarelo seria o modelo perfeito. Ele resiste à correnteza da água e permanece no seu fluxo mesmo com o mar agitado. Bem, o que funciona bem no mar não funcionou para o carro, que acabou ficando super instável. E isso não foi um erro.
Eles apenas viram que essa era mais uma forma que não funcionava e passaram a tentar uma próxima. Bom conselho. Todo mundo adora um ponto turístico. O Coliseu, a antiga cidade de Machu Picchu, as pirâmides de Gizé. Mas você já se perguntou como era a aparência deles logo após terem sido construídos? Ou mesmo no tamanho em que eles estavam cobertos de plantas e esquecidos pela humanidade? Aperte o cinto, porque estamos indo em uma aventura de viagem no tempo para os principais sítios arqueológicos do mundo. Nossa viagem começa na América do Sul, nas profundezas das montanhas peruanas. Confira a cidade de Machu Picchu. Machu Picchu é um monumento à engenhosidade e ao poder da civilização Inca. No seu auge, a civilização Inca se estendia por 4.000 quilômetros ao longo da costa da América do Sul, desde o atual Equador até o Chile. E Machu Picchu estava localizada no coração e no centro de tudo isso. O local histórico foi construído a cerca de 2.100 metros acima do nível do mar, mais ou menos por volta de 1450 a.C. A cidade fechada consistia em cerca de 150 edifícios feitos de pedra. Os incas conseguiram construir templos, casas e até mesmo um complexo sistema de aquedutos para irrigar toda a cidade. E sim, eles fizeram tudo isso sem a ajuda de rodas ou qualquer instrumento feito de ferro. O modelo de habitação é um pouco semelhante às casas de pedra que vemos hoje em dia, com a diferença de que os incas não usaram cimento para colar os blocos de pedra. No entanto, eles se encaixam perfeitamente um em cima do outro. Além disso, os incas devem ter desenvolvido uma tecnologia anti-terremoto rudimentar, mas eficaz, já que no caso de um terremoto, as rochas tremeriam sem sair do lugar. Se Machu Picchu fosse construída hoje, a obra custaria mais de 70 milhões de dólares. A função do local ainda é um mistério para muitos historiadores. Teorias sugerem que poderia ter sido construído como um local para cerimônias, uma base de segurança para o povo inca ou até mesmo um retiro para a realeza. O que sabemos de fato é que no século XVI, 100 anos após a construção de Machu Picchu, sua população a abandonou e raízes de árvores tomaram conta da maior parte do local e o mantiveram escondido da humanidade por mais de 4 séculos. Foi apenas no século XX que o mundo foi reintroduzido a Machu Picchu, quando um fazendeiro peruano, Melchor Arteaga, levou o professor da Universidade de Yale, Hiram Bingham III, para visitar o local. Desde então, Bingham e muitos outros exploradores dedicaram suas vidas e pesquisas ao estudo da maravilha arqueológica de Machu Picchu. Agora, vamos à próxima parada do nosso veículo de viagem no tempo, a cidade de Pompeia, na Itália. Pompeia fez parte do nosso imaginário coletivo por muitos anos. A erupção do vulcão do Monte Vesúvio em 79 d.C. e a consequente destruição de uma cidade inteira é algo que espero que não aconteça novamente. Mas aposto que você está se perguntando como era Pompeia no seu último dia. Demorou 18 horas para que as ruas, mercados, casas e fóruns de lá fossem enterrados sob milhões de toneladas de cinzas vulcânicas. Graças a alguns cientistas inteligentes, descobrimos que a lava e as cinzas que cobriam Pompeia em seu derradeiro dia realmente ajudaram a congelar a cidade no tempo. Diferentemente do gelo, a nuvem de cinzas não preservou a cidade intacta, mas à medida que os itens se desintegraram ao longo de 2.000 anos, deixaram vazios sob a terra. Os arqueólogos descobriram que, se preenchessem esses vazios com gesso, a forma da cidade enterrada logo se revelaria. E foi exatamente isso que aconteceu. Claro, não era nada como a movimentada cidade de 12.000 habitantes que existia muitos anos antes da fatídica erupção. Pompeia era um município vibrante e rico. As ruínas do local revelaram que muitas de suas áreas ostentavam casas impressionantes, algumas com varandas, o que era um sinal de grande riqueza na época. E acredite ou não, até mesmo algumas obras de arte sobreviveram à erupção. Os arqueólogos encontraram afrescos e murais com criaturas mitológicas bem preservados, todos indicando que membros da alta sociedade viviam lá. Ruínas mostram que a cidade até tinha banhos termais feitos com materiais luxuosos. Ah, e aparentemente o povo de Pompeia tinha dentes incríveis. Sim, os arqueólogos conseguiram analisar até mesmo esse pequeno nível de detalhe a partir dos moldes de gesso que recuperaram do subsolo. Ainda no território italiano, encontramos uma das maiores atrações turísticas do mundo, o Coliseu de Roma. Foi construído como um anfiteatro durante o reinado do imperador Vespasiano, por volta de 70 d.C. Foi apenas em 80 d.C. que o filho de Vespasiano, o imperador Tito, inaugurou o Coliseu. O monumento era algo incrível, com paredes de 48 metros de altura,
mais de 80 entradas e capacidade para acomodar 87 mil pessoas. Todas as classes e grupos sociais eram bem-vindos no anfiteatro, e isso explica em parte por que ele foi tão popular por tantos séculos. Durante o declínio do Império Romano, por volta do século VI d.C., o Coliseu começou a ser negligenciado e abandonado. O monumento foi saqueado e algumas de suas colunas e pedras foram usadas para construir infraestrutura em outros lugares. Apenas 1/3 do Coliseu original ainda está de pé, e se é grande agora, imagine o que era na época. A Grécia foi o lar de um dos maiores impérios do mundo. No auge deste império, literal e historicamente falando, há mais ou menos 2.400 anos, os gregos construíram uma cidadela conhecida como Acrópole. A Acrópole, composta por edifícios históricos, é considerada um dos maiores marcos da civilização ocidental até o momento. Os turistas que visitam a capital Atenas hoje podem se deparar com pilares amarelados e quebrados do Partenon no alto de uma das colinas da cidade. Mas quando foi construído entre 447 e 432 a.C., o imponente e majestoso Partenon era puramente branco, já que todo o monumento foi construído com mármore branco brilhante. As estátuas internas eram feitas de ouro. O Partenon é um templo de 2.130 metros quadrados, sustentado por 69 colunas de mármore. Os maiores blocos de mármore são enormes, pesando cerca de 10 toneladas cada. E o fato mais surpreendente é que a mármore não veio de Atenas, mas de um local próximo que ficava a 17 quilômetros de Acrópole, conhecido como Monte Pentélico. Historiadores intrigados com a origem do material primário para a construção de Acrópole encontraram pequenos e grandes blocos de mármore espalhados pelo chão do Monte Pentélico. Havia também uma estrada pavimentada que os gregos haviam construído para transportar as rochas ao redor. Mas talvez o monumento mais impactante de todos os tempos esteja localizado no coração do Oriente Médio, nos arredores da cidade egípcia do Cairo. As pirâmides são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O complexo da pirâmide de Gizé foi construído como um túmulo para o faraó Quéops há cerca de 4.500 anos. Entre 20.000 e 30.000 pessoas participaram do projeto de construção. É composto por 3 pirâmides, Quéfren, Miquerinos e Gizé. O enorme monumento é feito de aproximadamente 8.000 toneladas de granito e mais de 550.000 toneladas de argamassa, o que lhe dá a aparência que tem hoje. Você acreditaria se eu lhe dissesse que as pirâmides nem sempre tiveram essa aparência? Longe disso. Elas eram de um branco brilhante com uma ponta triangular dourada na parte superior. Isso ocorre porque os egípcios usaram mais de 6 milhões de toneladas de calcário para cobrir toda a estrutura rochosa com forma de degraus. Tudo para que elas brilhassem sob a luz solar implacável do céu egípcio. A pirâmide de Quéfren permaneceu a estrutura mais alta da Terra feita por humanos por mais de 3.800 anos. Era a única pirâmide de 8 lados no Egito e acreditava-se que se alinhava com o cinturão de Órion. É considerada a construção mais alinhada voltada para o norte. Em 1979, foi inscrita na lista de Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco. Vamos até a cidade indiana de Agra para visitar rapidamente o Taj Mahal. Você pode conhecê-lo como Taj, mas também pode ser chamado pelo seu nome mais cativante, uma lágrima na bochecha do tempo. O Taj levou mais de 22 anos para ser construído e foi encomendado em 1632 pelo imperador mogol Shah Jahan como uma declaração de amor por sua terceira e favorita esposa, Mumtaz Mahal. Foi feito com mármore branco marfim e, surpreendentemente, devido à conservação cuidadosa, ainda permanece muito semelhante ao que era quando foi construído. Acho que toda essa conversa de marcos históricos me deixou com vontade de viajar. E você? Conte-nos nos comentários abaixo se você já visitou alguns desses locais ou quais marcos interessantes você acrescentaria a este vídeo. A maioria de nós acreditou por muito tempo que Stonehenge, um dos monumentos mais emblemáticos do mundo, era um calendário antigo por causa de seu alinhamento com os solstícios de verão e inverno. Mas ninguém conseguia descobrir como isso realmente funcionava. Agora, uma equipe de pesquisadores publicou outro estudo. Acontece que Stonehenge pode ter funcionado como calendário solar. Ele tem um princípio semelhante ao calendário solar que os antigos egípcios costumavam ter, aquele baseado em um ano composto de 365,25 dias. Cada uma das pedras desse grande e misterioso círculo de Sarsens representa um dia dentro do mês. Sarsens é como são chamadas essas enormes pedras.
Na verdade, ele é um calendário permanente, por meio do qual as pessoas podiam acompanhar cada pôr do sol do solstício de inverno. Dessa forma, quem morava perto de Stonehenge, que hoje fica em Wiltshire, no Reino Unido, poderia acompanhar os dias e meses do ano. Todos nós agora entendemos esse misterioso sistema de calendário por causa dessa descoberta interessante em 2020. A equipe identificou a fonte de 50 dos 52 sarsens que compõem o icônico círculo de pedras que todos conhecemos. Eles analisaram a composição química desses sarsens e rastrearam suas origens em Westwoods, Wiltshire, que fica a cerca de 24 quilômetros do monumento. Esses 50 sarsens não apenas vieram do mesmo local, mas também foram colocados em sua posição atual aproximadamente ao mesmo tempo. Eles formam o círculo externo de Stonehenge, com um anel interno em forma de ferradura. Perto do centro do monumento, existem rochas menores, conhecidas como Bluestones. A equipe rastreou a origem delas até o país de Gales e também descobriu que os sarsens compartilham uma composição química em comum. Mais de 99% de sílica com oligoelementos, ferro, alumínio e cálcio. 2 sarsens eram diferentes entre si e também diferentes da formação principal. Esses sarsens foram organizados em 3 formações diferentes em Stonehenge. 30 deles formaram esse enorme círculo de pedra que domina o monumento. 4 pedras das estações ficam em um formato retangular fora do círculo, enquanto as demais, localizadas dentro do círculo de pedras, foram construídas em forma de 5 trilitos. Um trilito é quando você tem 2 pedras verticais com um lintel horizontal em cima. 30, 5 e 4 são números bastante interessantes no contexto desse sistema de calendário. As 30 colunas espalhadas ao redor do anel principal de sarsen podem representar dias do mês. Se você multiplicar isso por 12, obtém 360. Adicione mais 5 àqueles dos trilitos centrais e o resultado é 365. Para realmente ajustar o calendário, fazendo-o corresponder a um ano solar, você precisa adicionar um dia bissexto extra a cada 4 anos, certo? A equipe acredita que os povos antigos usavam essas 4 pedras das estações para cobrir essa parte. Então, nesse sistema, eles pareavam um solstício de verão e inverno todos os anos com o mesmo par de pedras. Os povos antigos começaram a construir Stonehenge cerca de 5.000 anos atrás e levaram mais de 1.000 anos para terminar o trabalho. Mas o Stonehenge que você vê hoje não é a versão completa e original. As pessoas quebraram e tiraram muitas de suas antigas Bluestones e sarsens. Toda a estrutura também mudou ao longo do tempo, pois foram gerações e gerações que participaram da construção e reconstrução de Stonehenge. 180 para ser preciso, desde o início. As pessoas fizeram Stonehenge em 4 etapas. Primeiro, construíram uma área circular que se estendia por mais de 100 metros de diâmetro e tinha cerca de 56 poços chamados de buracos de Aubrey. Uma barreira alta circunda a vala da área, enquanto há uma barreira baixa do lado de fora. Algumas teorias até dizem que essa parte era uma espécie de cemitério comunitário. Mais tarde, na segunda etapa, os construtores adicionaram uma ferradura de trilitos de sarsen. Na terceira etapa, construíram uma avenida cerimonial com quase 3 quilômetros de comprimento. Ela possivelmente delineou o caminho das Bluestones que as pessoas moveram dos buracos de Aubrey para os buracos Q e R, um arco duplo em que essas Bluestones foram arrumadas. Nessa fase, os construtores também reorganizaram as pedras de entrada e recortaram a vala principal do local. Durante o quarto estágio, as pedras foram quebradas e os construtores gravaram entalhes nos sarsens. Mais tarde, as Bluestones acabaram sendo modificadas novamente. Os construtores não deixaram nenhum registro escrito sobre como conseguiram arrastar essas pedras pesadas para o local e fazê-las ficar tão perfeitamente eretas. Mas existem teorias que dizem que suas técnicas estavam mais associadas à marcenaria do que à construção civil. Eles fizeram buracos entalhados em encaixes salientes, pois queriam unir essas pedras. E usaram juntas de linguetas e ranhuras para fazer isso. Quando cavaram o buraco para as pedras, colocaram postes de madeira na parte de trás do buraco, que foram usados como suporte. Então, moveram a pedra para uma posição e a puxaram para cima com cordas. Eles colocaram cascalhos no buraco para garantir que a pedra ficasse no lugar. Uma sociedade agrícola pré-industrial montou esse monumento fascinante usando apenas ferramentas feitas de pedra e osso. Nem mesmo a roda havia sido inventada ainda. Essa formação incomum também é conhecida como rochas ressonantes. As pedras que você pode ver em Stonehenge têm algumas propriedades acústicas bastante estranhas. Quando você as golpeia, elas produzem um som alto,
Essa poderia ser uma das razões pelas quais as pessoas se preocuparam em transportá-las por uma distância tão longa em primeiro lugar. Em algumas culturas antigas, as pessoas acreditavam que essas rochas continham poderes de cura. Esse é um local muito popular que atrai mais de 1 milhão de visitantes por ano. Quando foi aberto ao público, os visitantes eram autorizados a caminhar entre as pedras, podendo até subir nelas, pois não havia restrições. Até o final do século XIX, os visitantes costumavam raspar pedaços de rocha para levá-los para casa como lembranças. Eles também gravavam suas iniciais nas pedras. Acampavam dentro do círculo e cavavam buracos para fogueiras, sem perceber que cavar ali poderia prejudicar seriamente a estabilidade de todo o monumento. Ao longo do tempo, os visitantes encontraram mais e mais restrições, até que o monumento foi finalmente isolado em 1997, por causa da grave erosão das pedras. Isso significa que, se você quiser visitá-lo, só poderá vê-lo à distância, a menos que queira pagar mais pela experiência do Círculo de Pedra, que só pode ser feita fora do horário normal de visita. O Stonehenge originalmente tinha 2 entradas que levavam à sua área. Havia uma larga a nordeste e outra um pouco menor ao sul. Se você olhar para ele hoje, verá que há muito mais lacunas. Isso se deve principalmente às trilhas feitas posteriormente que cruzavam o monumento. O solo dentro de Stonehenge foi severamente danificado e não se tratava apenas de visitantes aleatórios cavando buracos para fogueiras. Houve um grupo de pessoas que cavou um buraco grande e profundo dentro do Círculo de Pedra no século XVII, pois estavam procurando um tesouro. Depois, Charles Darwin também fez algumas escavações, pois estava estudando minhocas na área. Ele queria saber como elas poderiam impactar objetos no solo ao longo do tempo. Ele observou como uma pedra caída havia afundado no solo e percebeu que isso estava acontecendo por causa das atividades dessas pequenas criaturas que agitavam o solo o tempo todo. Em 1963, havia uma teoria de que Stonehenge tinha sido construído como uma espécie de computador que prevê eclipses solares e lunares. Mais tarde, alguns propuseram que ele foi realmente construído como um monumento aos ancestrais que haviam falecido. Essa teoria diz que a permanência de suas pedras representava a vida eterna após a morte. A média dos sarsens que você encontra lá pesa 25 toneladas, enquanto o maior, que se chama Hillstone, pesa cerca de 30 toneladas. Se você quiser ter uma ideia de quão maciças essas pedras realmente são, pode ir atrás do centro de visitantes na galeria ao ar livre para conferir uma réplica de pedra sarsen. Ela é uma cópia fiel de uma das pedras verticais dos trilitos que estão na ferradura interna do monumento. Existem 5 casas neolíticas em Stonehenge, baseadas em evidências arqueológicas reais de casas encontradas naquela área. Cada uma delas tinha paredes construídas com estacas e pisos de cal, algumas até tinham móveis. Também foi descoberto muito lixo, o que significa que os habitantes dessa área costumavam gostar de celebrações e festas. A pesquisa mostrou que as pessoas viveram nessas casas por 50 a 100 anos, cerca de 4.500 anos antes de Cristo, época em que os construtores trouxeram as pedras de sarsen para Stonehenge. Durante o período em que construíram Stonehenge, gerações passaram por grandes mudanças, da Idade da Pedra ao início da Idade do Bronze. Eles não eram mais tão estáticos e isolados, e começaram a viajar e negociar mais, o que significa que se comunicavam muito mais do que seus ancestrais, mesmo internacionalmente. Foi assim que puderam espalhar a história sobre Stonehenge, e foi também quando o mistério e o fascínio pelo monumento começaram. As estátuas Moai estão firmes e fortes há centenas de anos. Primeiro, as pessoas se esforçaram bastante para esculpir essas grandes esculturas. Depois, simplesmente pararam de fazê-las. Por que será? Vamos investigar esse mistério. A Ilha de Páscoa, localizada a pouco mais de 4.000 quilômetros do leste do Tahiti, possui uma área de cerca de 160 quilômetros quadrados. Até hoje, é uma das mais isoladas do mundo. Antes, era coberta por florestas cheias de árvores e samambaias diferentes. Mas quando os primeiros humanos chegaram, cerca de 400 anos depois de Cristo, o verde passou a desaparecer aos poucos. E no início dos anos 1250 depois de Cristo, as estátuas Moai começaram a surgir em todos os lugares dali. Elas eram feitas com diferentes tipos de rocha, cinzas vulcânicas prensadas, basalto, traquito e escória vermelha. Por ser uma ilha vulcânica, esses eram os únicos materiais disponíveis. E assim que os construtores concluíam seu trabalho, cobriam as esculturas com pedra pómez. Os rostos delas são diferentes, mas há algo em comum: as expressões fechadas e narizes largos. Os braços foram esculpidos junto ao corpo, algumas possuem chapéus em cima das cabeças. Há quase 900 estátuas espalhadas pela ilha.
de tamanhos diferentes. A altura média é de 4 metros e as maiores chegam a ter 10 metros de altura e 82 toneladas de peso. Pelo fato de terem rostos diferentes, especula-se que sejam representações e homenagens a ancestrais, chefes e outras pessoas importantes que viveram na ilha. Mas sem qualquer evidência, fica praticamente impossível descobrir a verdadeira finalidade delas. Antes, elas ficavam lindamente dispostas pelo litoral, vigiando as pessoas nos acampamentos. As costas delas ficavam viradas para o mundo espiritual do mar. Quando os europeus descobriram esses monumentos, nos anos 1700, muitos já estavam caídos. E a construção deles havia parado muito antes disso. Foi necessário muito esforço para fazer essas esculturas. Artesãos profissionais passaram um bom tempo esculpindo lentamente as estátuas com ferramentas básicas. Uma equipe de até 6 pessoas trabalhava duro durante um ano inteiro para fazer apenas uma delas. Depois, era preciso transportá-la para um local especial na ilha, percorrendo uma distância de quase 18 quilômetros. Com a ajuda de datação por carbono, especialistas conseguiram descobrir que as estátuas começaram a surgir em 1250 d.C. E aí, de repente, em 1500 mais ou menos, o processo simplesmente parou. Os criadores dos monumentos largaram seus cinzéis onde os estavam usando. E só um quarto de todas as esculturas foram transportadas para onde deveriam ficar. Metade delas ainda continua na pedreira, enquanto outras foram abandonadas no chão, no meio do caminho. Alguma coisa aconteceu na ilha e fez todos perderem o interesse pelas estátuas. Há muitas teorias sobre o que poderia ter acontecido e a maioria tem a ver com o desmatamento. Os moradores de Páscoa podem ter usado madeira para transportar as esculturas pelo local. Eles certamente fizeram isso com a ajuda de trenós e cordas, com troncos para rolar as obras ou com canoas para fazê-las flutuar. A mata começou a ficar desfalcada. As árvores levavam muito tempo para crescer e ratos comeram a maioria das sementes. As pessoas usavam madeira para muitas coisas e precisavam dela não só para atividades práticas, mas também para criar outras estátuas. Outro motivo que pode ter feito os moradores locais pararem de esculpir as esculturas foi a dedicação a outros projetos. Jardins especializados de pedra estavam se tornando cada vez mais comuns com o crescimento da população. Eles eram ótimos para o solo, mantendo-o aquecido e fertilizado ao mesmo tempo. Os habitantes gastaram muito tempo e esforço fazendo esses jardins de pedra, então tiveram que deixar a construção e deslocamento de estátuas de lado. Outra teoria sugere que as crenças do povo mudaram ao longo dos anos. Supõe-se que os moradores viam as obras como uma conexão com seus ancestrais, mas depois de algum tempo, rituais que mostravam força e resistência se tornaram mais populares. E com eles, os habitantes de Páscoa começaram a esculpir imagens relacionadas às aves marinhas, que se tornaram os principais animais de lá. As pessoas começaram a acreditar que estavam sendo cuidadas por seus ancestrais através dos pássaros e não das estátuas. Então, não fazia sentido continuar a construí-las. Qualquer uma dessas teorias pode ser verdadeira, mas o problema mesmo era que uma ilha tão pequena não conseguia comportar uma população em crescimento. Então, o que antes era um terreno exuberante, cheio de verde, se tornou uma paisagem desértica. Nos primeiros séculos, as pessoas se valiam dos recursos que a floresta fornecia, mas a agricultura ganhou mais importância após 1550, quando as florestas desapareceram. Tribos que antes trabalhavam juntas para construir monólitos fantásticos passaram a competir umas com as outras. Durante essa disputa por território e recursos, as estátuas Moai foram derrubadas, pois as pessoas queriam reduzir sua importância. Ao longo dos séculos seguintes, todas as obras estavam no chão, mas nem todas propositalmente. Muitas caíram naturalmente após anos de abandono. Algumas até foram parar dentro do mar que cerca a ilha. E lá ficaram por um bom tempo. Mas essas últimas tiveram mais sorte. Foram reerguidas para serem admiradas por turistas do mundo todo. Se você resolver viajar para conhecer esse local isolado, provavelmente a primeira pergunta que vai se fazer não é como as estátuas foram feitas ou como foram transportadas. Sua dúvida será: como é que alguém conseguiu chegar neste fim de mundo? Foi um dos maiores feitos da história. Os polinésios fizeram coisas extraordinárias. Desde os anos 1500 a.C., esse povo velejador começou a explorar o mundo. Com as invenções marinhas mais avançadas de sua época, eles navegavam usando catamarãs e canoas, começando pelo sudeste da Ásia e habitando muito mais lugares ao longo do Pacífico.
O local mais ao norte em que viveram foi o Havaí, em 900 a.C., e a extremidade sul habitada por eles foi a Nova Zelândia, em 1200 a.C. A jornada mais distante para o leste foi, claro, a Ilha de Páscoa. Em poucas centenas de anos, esses primeiros navegantes habitaram uma área de milhares de quilômetros quadrados. Eles simplesmente memorizavam onde estiveram antes e, assim, conseguiam navegar pelo oceano. Para isso, usavam uma vasta gama de técnicas. Assistiam ao sol nascer e se pôr durante o dia e se guiavam pelas estrelas à noite. Se estivesse nublado e os navegantes não conseguissem se orientar visualmente, usavam outros métodos brilhantes. Eles observavam os movimentos das correntes marítimas, os formatos das ondas e também a bioluminescência na água. Esses sinais os ajudavam a encontrar onde ilhas específicas estavam localizadas. Esses desbravadores até entendiam como os pedaços de terra e atóis ao longe causavam interferência no ar e no movimento marinho. As aves também lhes davam alguns sinais. Algumas migravam longas distâncias de uma ilha para outra, dando aos viajantes uma noção visual da rota que deveriam seguir. Outros tipos tinham horários específicos para se alimentar, então os marinheiros sabiam quando e onde elas caçavam e as seguiam. Os vikings certamente são famosos por suas habilidades de navegação, mas enquanto usavam uma bússola solar, os primeiros polinésios confiavam inteiramente no conhecimento que tinham da natureza e se deixavam guiar por ela. As habilidades deles eram tão avançadas que, em 1769, o capitão James Cook, um explorador inglês, até contratou um navegador polinésio devido a seu conhecimento profundo dos mares. Mas o mais surpreendente foi quando o homem desenhou um mapa de cabeça. Ele cobriu uma área de 3.200 quilômetros de extensão. Nessa região, havia 130 ilhas e o navegador conhecia 74 delas por nome. No começo da viagem, o capitão Cook não deu muito ouvidos aos conselhos do polinésio. Mas ao fim da jornada, estava impressionado e até reconheceu os polinésios como possivelmente a tribo mais distribuída na Terra. Imagine trabalhar 7 dias por semana em um canteiro de obras de grande porte. Você e milhares de outras pessoas carregando milhões de blocos de pedra e os colocando uns sobre os outros de acordo com um sistema complexo. Vocês trabalham sem equipamentos modernos de construção. Vocês não têm ar-condicionado ou acesso constante à água. Está tão quente lá fora que é possível fritar ovos na rua. Vocês estão construindo a pirâmide há décadas. E agora, quando ela finalmente está pronta, você aprecia o resultado do trabalho colossal de milhares de pessoas. Você está olhando para um monumento cultural gigante de valor global que congelará no tempo e surpreenderá as pessoas por dezenas de milhares de anos. Alguns milhares de anos se passaram. As pessoas no século XXI veem as pirâmides e ficam tipo, uau, não posso acreditar que isso foi construído por humanos. Sim, aqueles que construíram as pirâmides não teriam apreciado tal teoria. Mas, na verdade, há razões para acreditar que elas foram construídas usando uma tecnologia fantástica. Do lado de fora, parece que as grandes pirâmides são apenas grandes triângulos de pedra. Simplesmente foram colocados alguns blocos pesados, uns em cima dos outros, e pronto. Na verdade, o design parece perfeito demais para ser verdade. Uma pirâmide é composta por mais de 2 milhões de blocos. Eles ficam tão próximos um do outro e são tão uniformes que não dá para passar nenhuma fina folha de papel entre eles. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir a tecnologia exata que foi usada para construir as pirâmides egípcias. Uma das maiores e mais famosas é a Grande Pirâmide de Gizé. Esta enorme construção, conhecida em todo o mundo, tem um grande segredo. Deveria haver uma pedra angular no topo da pirâmide, um bloco de pedra de formato piramidal, uma pequena pirâmide em cima de uma enorme, também chamada de piramídeo. Os construtores do Antigo Egito a fizeram de granito e calcário e a cobriram com ouro. Nenhum registro ou desenho antigos provam que havia um piramídeo no topo da Grande Pirâmide de Gizé. Mas há outra estrutura egípcia antiga com esse acabamento, a Pirâmide Vermelha. Foi construída antes da de Gizé, e sua pedra angular sobrevive até hoje. Arqueólogos a encontraram e reconstruíram, mas onde poderia estar a pedra angular da Grande Pirâmide? Esse é um mistério que ainda não tem resposta. Alguns têm certeza de que ela foi roubada. Talvez alguém tenha subido e empurrado o piramídeo para baixo. Faz todo o sentido. A pedra angular era provavelmente o elemento mais valioso da pirâmide. Os cientistas e arqueólogos ainda não sabem seu propósito exato. Alguns acreditam que este pico coberto de ouro glorificava os faraós. A pedra angular refletia o luar à noite e iluminava todo o espaço ao redor. Durante o dia, ela refletia a luz do sol com sua superfície brilhante. Você poderia notá-la de longe. O topo da pirâmide era uma espécie de estrela-guia para viajantes perdidos.
Todos os demais blocos da pedra da pirâmide são de calcário. As pessoas os poliam, deixando uma aparência brilhante. No passado, eles até refletiam a luz. Você podia ver pirâmides brilhantes do espaço, embora a aparência fosse de pequenas luzes. Ao longo de milhares de anos, ventos, tempestades de areia e chuvas mudaram a aparência das pirâmides. Se elas tivessem sido cuidadas durante todo esse tempo, pareceriam algo saído de filmes de ficção científica ou das pirâmides de Las Vegas. Mas, infelizmente, nunca veremos sua aparência original. Alguns arqueólogos e cientistas acreditam que a pedra angular era capaz de absorver a energia solar e distribuí-la uniformemente por toda a pirâmide. Ninguém sabe exatamente por que os egípcios precisavam dessa tecnologia. Há uma teoria de que as pirâmides seriam sistemas antigos de energia. Os faraós usavam essa energia para fazer funcionar algumas tecnologias exclusivas que eram mais avançadas do que todas as conquistas do século XXI. E a forma triangular das pirâmides era ideal para impulsionar essa energia eletromagnética. Em teoria, a radiação solar ou forças eletromagnéticas se acumulavam no topo da pirâmide, enchiam as câmaras internas e depois desciam pelas paredes até a base. Qualquer distorção da superfície poderia impedir que o fluxo se espalhasse, por isso era necessária uma superfície perfeitamente lisa. E assim, os blocos foram instalados de maneira que ninguém pudesse espremer uma agulha ou lâmina de barbear entre eles. Muitas pessoas acreditam nessa teoria porque as pirâmides foram feitas de calcário. Este material pode conter energia dentro de si. Na parte interna foram criados depósitos de granito para causar a ionização do ar, ou seja, para criar uma carga elétrica. Também foram cavados canais sob a pirâmide para que a água transmitisse eletricidade. E no topo foi colocada uma pedra de ouro, o melhor condutor de eletricidade. Bem, assim você obtém um ótimo gerador de energia. Diferentes culturas usaram tecnologias semelhantes para criar eletricidade em todo o mundo, mas tudo isso são teorias. Se estivesse funcionando, a humanidade poderia usar essas tecnologias hoje. Há menções à indústria metalúrgica, à química, engenharia, física, matemática e astronomia em alguns registros antigos. A maioria dos cientistas não acredita nessas coisas. Conhecemos as etapas detalhadas do desenvolvimento tecnológico de diferentes culturas. No século XXI, cientistas, historiadores e antropólogos podem acompanhar a evolução de todos os dispositivos modernos. Se as pessoas tivessem criado algumas invenções tecnológicas nos tempos antigos, a história do mundo teria sido diferente. Talvez todas as conquistas da antiguidade pudessem ter sido varridas da face da Terra por cataclismos globais. E isso pode acontecer conosco. Imagine como as pessoas desenterrariam um laptop daqui a 5.000 anos. Talvez não saibam qual a utilidade desse dispositivo. Outra maravilha egípcia cercada de mistério é a Esfinge. Os egípcios a esculpiram em um único pedaço maciço de calcário há cerca de 4.500 anos. Mas os cientistas ainda não sabem a data exata de sua construção ou quem a construiu. A esfinge foi pintada com diferentes cores, então parecia muito mais vibrante e vívida no passado distante. Brilhava tanto quanto as grandes pirâmides. De qualquer forma, o tempo não apenas mudou sua aparência, mas também seu nome. Inicialmente, os egípcios a chamavam de Horimeket. Os gregos a renomearam de esfinge algumas centenas de anos após sua construção. A esfinge enfatizava a grandeza dos governantes do Egito. Também desempenhava a função simbólica de um cão de guarda, protegendo o túmulo do faraó e os caminhos que conduziam a ele. Esta versão parece irrealista, já que os arqueólogos descobriram muitas entradas secretas no sopé da construção. Talvez essas câmaras e túneis intrincados levem a salões subterrâneos com tesouros, e tesouros nem sempre significam ouro e joias. De acordo com lendas e teorias, a Esfinge guarda o Hall of Records, um arquivo de todo o conhecimento da humanidade. As informações sobre a antiga e lendária cidade de Atlântida podem estar lá. Você pode encontrar muitos mapas detalhados das câmaras internas da Esfinge na internet. Elas mostram estruturas de 12 andares abaixo da estátua. Parece uma pequena cidade cheia de ouro, pergaminhos de conhecimento e vários artefatos antigos. Mas não acredite em todos esses mapas, são apenas teorias. Vários milhares de anos se passaram, mas as pessoas têm muito pouca informação sobre isso. Os arqueólogos sabem que ainda existem muitas coisas sobre a Esfinge que ainda não foram descobertas. Alguns moradores têm medo de pesquisar porque acreditam que podem despertar algo terrível das profundezas do subsolo. Portanto, são principalmente cientistas de outros países que conduzem as escavações. Em 1998, cientistas descobriram estranhos túneis que levam a salas vazias sob a Esfinge. Eles perceberam que algumas pessoas tentaram chegar lá através de túneis no passado.
e talvez essas pessoas tenham levado todos os tesouros que foram guardados lá. Uma das lendas diz que alguns artefatos poderosos estão sob a esfinge, que sua tecnologia poderia mudar o mundo inteiro, mas os locais os escondem porque podem causar danos ao planeta. Alguns acreditam que você pode encontrar evidências de tecnologias desconhecidas pintadas nas paredes de granito nas tumbas dos faraós, mas muito provavelmente essas pinturas e sinais nos contam os mitos e lendas do Antigo Egito. Mas e se os símbolos e desenhos egípcios forem instruções detalhadas para o uso de tecnologias antigas? E se os moradores daquela época pensassem, as pessoas no futuro não conseguirão obter energia sozinhas, vamos deixar aqui algumas instruções detalhadas para elas. Existem muitos enigmas e teorias, e a busca por resposta é uma tarefa perigosa, pois não é fácil entrar nos corredores subterrâneos. As escavações podem arruinar a estrutura de toda a esfinge. Qualquer pessoa dentro dos túneis pode se perder e nunca conseguir encontrar o caminho de volta. Além disso, o custo é muito alto. Agora, o que seria incrível é se as pessoas pudessem inventar algum dispositivo que pudesse escanear áreas subterrâneas para mostrar tudo em detalhes. E se eu te dissesse que você acabou de ganhar uma viagem de volta ao mundo para visitar os pontos turísticos mais famosos do planeta? Legal, não é? Mas há uma pegadinha. Você pode estar visitando-os pela última vez em sua vida. Isso porque esses marcos estão ameaçados de desaparecer durante nossa existência. Caramba! Ah, Paris, a cidade do amor. Para nossos olhos modernos, é difícil imaginá-la sem seu marco mais famoso, a Torre Eiffel. Mas ela nem sempre esteve lá, é claro. Gustave Eiffel, o arquiteto da obra, foi encarregado de expô-la durante a Feira Mundial de 1889, mas a chamada Dama de Ferro só deveria permanecer de pé por 20 anos, depois seria demolida. Exceto que, esse plano nunca foi implementado. Ela não foi derrubada devido a uma antena construída no topo, que conduz sinais sem fio. Mas há um problema. A estrutura é feita de ferro, e com o passar do tempo e as más condições do clima, o que acontece muito em Paris, ele se deteriora e enferruja. Essa ferrugem torna o metal fraco, até o ponto em que pode rachar. E se uma torre feita exclusivamente de ferro começar a rachar, você sabe o que significa. Nada mais de selfies comendo croissants em frente ao famoso ponto turístico. Aparentemente, as autoridades francesas estão cientes de que isso está acontecendo, mas em vez de consertar a torre inteira, estão apenas pintando sobre a ferrugem. Sua próxima parada é na bela Roma. Você está aqui para visitar, sim, adivinhou, o Coliseu, um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Os gladiadores costumavam fazer shows nele. Bem, é melhor dizer arrivederci a ele agora, enquanto pode. Como muitos monumentos antigos, o Coliseu está correndo o risco de desaparecer. Essa atração sobreviveu por quase 2000 anos desde que foi encomendada pelo imperador Vespasiano, mas devido à exposição anual a condições climáticas adversas, está ficando mais fraca. O problema aqui é principalmente a neve. Quando ela cai sobre o Coliseu, a água congelada se infiltra nas rachaduras das rochas e as faz inchar. Você sabe como quando se coloca uma lata de refrigerante no freezer e o fundo se expande. Eu sei que a neve é um visitante pouco frequente em Roma, só que mesmo as raras temperaturas abaixo de zero podem danificar seriamente essa atração turística. E como não podemos controlar o clima, quem sabe por quanto tempo poderemos ver essa beleza por aqui? Depois de embarcar em um voo noturno para a Índia, você chega ao singular Taj Mahal. Ele é ainda mais fascinante pessoalmente do que nas fotos. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas por que corre o risco de desaparecer? Você pode se perguntar. O monumento foi concluído em 1643, feito com mármore branco imaculado, como um presente do imperador Shah Jahan para sua amada esposa. Mas se nossas camisas brancas ficam sujas só de sair de casa, imagine uma obra assim a céu aberto que existe há mais de 4 séculos. O Taj Mahal está localizado na cidade de Agra, bem ao lado do rio Yamuna. Com o passar dos anos, a região se tornou muito poluída. E toda essa poluição está ajudando a destruir o Taj. A Suprema Corte da Índia está envolvida no caso há muitos anos e diz que o monumento está ficando esverdeado e marrom. Assim, as altas autoridades decidiram que ou o governo local restaura completamente o Taj Mahal, ou fechará. Ou pior, irá destruí-lo, para o bem da humanidade. Espero que decidam restaurá-lo imediatamente. Caso contrário, ficaremos com apenas 6 maravilhas. Ah, finalmente! Você chegou à América do Sul.
Mais especificamente, está agora no montanhoso Peru. Se não estiver acostumado a altitudes tão elevadas, talvez fique um pouco tonto, mas vale a pena para ver as fascinantes ruínas incas de Machu Picchu. A cidade está localizada a mais de 2.100 metros acima do nível do mar, e ninguém sabe como os incas construíram uma vila tão sofisticada. É por isso que o local atrai cerca de 440 mil visitantes todos os anos. Mas como a regulamentação não é tão rigorosa, também está se deteriorando lentamente. Machu Picchu pode estar sendo vítima de algo conhecido como turismo excessivo. Quero dizer, se você observar qualquer vídeo de lá em um dia normal, verá que tem muita gente. E mesmo que seja uma cidade feita de pedras, e elas sejam bastante resistentes, sofrem com a erosão, seja causada pelo homem ou pelo clima. Puxa vida, não estou gostando nada disso. Há outro monumento de pedra que você precisa conferir na sua lista. Sabe dizer qual é? Sim, Stonehenge, localizado nas pacíficas colinas de Wiltshire, na Inglaterra, existe há mais de 5.000 anos. Bem, ninguém sabe exatamente quando foi construído. Se a única causa do desaparecimento fosse a erosão, então essa atração levaria milhões de anos para sumir. Mas esse não é o caso. Desde 1995, houve várias propostas de autoridades britânicas para construir um túnel subterrâneo que conecta o sudeste e o sudoeste da Inglaterra. O problema é que a obra passaria por baixo de Stonehenge e poderia abalar a fundação do local. De qualquer forma, desde que o projeto foi sugerido, os apoiadores locais fundaram a Aliança Salve Stonehenge para manter o monumento seguro. Eles acreditam firmemente que qualquer empreendimento como esse túnel prejudicará gravemente o local. Ah, o Egito! Dessa vez, para chegar ao seu destino, você viaja com estilo. E com isso quero dizer camelos. Só para tirar uma foto, é claro. Mas por que você está aqui? Bem, para ver a grande esfinge. Sabe, aquela com o nariz quebrado. Ela também foi construída há muito tempo. Há mais de 4.000 anos. E naquela época foi usado o que havia à disposição: pedras calcárias. Agora, alguns pesquisadores acham que elas podem estar sendo danificadas com o clima hostil. Como são tipos de rocha muito porosos, a água se infiltra facilmente em seu interior, tornando a erosão mais forte e mais rápida. Mas a água também está vindo de baixo. Ao contrário das pirâmides de Gizé, a grande esfinge foi esculpida diretamente na base rochosa e logo abaixo do monumento, há o leito de um rio, que também se infiltra na obra, tornando-a mais fraca. Torça para que o Egito não receba muitas chuvas nos próximos séculos. Espero que você tenha trazido seu traje de banho, pois é hora de mergulhar no Mar Morto. Só que provavelmente não vai muito fundo. Afinal, há tanto sal na água que basicamente só se flutua. Fato curioso, esse mar é 10 vezes mais salgado do que o oceano. Pode ser um pouco irônico que ele corra o risco de realmente sumir. Mas é verdade. O nível do lago está caindo 1,20 m a cada ano. Isso tem a ver com um dos principais afluentes do mar. Um afluente é um rio que deságua em um corpo de água muito maior. O problema é que a região não é tão rica em água natural. Portanto, algumas autoridades locais acabaram desviando afluentes menores para usos humanos básicos. Mas como toda ação tem uma reação, o Mar Morto agora está enfrentando algumas dificuldades. De volta aos Estados Unidos, é hora de visitar a cidade que nunca dorme. E se você já entendeu essa viagem, sabe o ponto de referência que vamos visitar? É a Lady Liberty. Pode ser uma surpresa para alguns, mas a famosa Estátua da Liberdade era originalmente de cobre. Ela ficou verde devido à oxidação. Quero dizer, talvez eu também ficasse verde se fosse constantemente exposto ao clima rigoroso de Nova York. Alguns pesquisadores afirmam que a poluição do ar também pode acelerar esse processo, ameaçando a longa vida da obra. É claro que a cidade faz sua parte da manutenção. Esperamos que seja suficiente para que possamos continuar vendo a estátua durante nossa vida. E é hora de voltar para casa. Gostei muito dessa jornada. Espero que você também tenha gostado. Tomara que ainda possamos visitar esses lugares. A Grande Pirâmide de Gizé foi criada como local de descanso final do faraó Quéops do Antigo Egito. Segundo a lenda, o líder francês Napoleão entrou na Grande Pirâmide e voltou parecendo abalado e super pálido.
Ele nunca revelou o que viu lá dentro, mas disse que o que quer que tenha sido o afetou pelo resto da vida. Quando Napoleão entrou na pirâmide, ele teria caminhado por uma passagem super apertada e ascendente. Ele então passara por outra passagem conhecida como Grande Câmara. Esse corredor teria sido muito mais alto do que o anterior e também teria paralelepípedos. Aí, ele chegaria à Câmara do Rei, a peça central da Grande Pirâmide, que estava alinhada com enormes blocos de granito. Mas não teria parecido tão grande quanto podemos imaginar. Não há hieróglifos decorando suas paredes, pois os egípcios só começaram a decorar as câmaras funerárias das pirâmides muito depois. As tumbas do faraó no fundo da pirâmide também teriam sido preenchidas com tesouros, desde pedaços de ouro até as joias mais caras. Mas tudo isso teria sido saqueado há muito tempo. A única coisa que provavelmente teria sido deixada lá era um enorme sarcófago que teria certa vez contido a múmia do rei. Ele também teria que passar pela Câmara da Rainha. No entanto, essa sala provavelmente não tinha rainhas, já que as pirâmides geralmente eram construídas para apenas uma pessoa. Há túneis misteriosos que saem daqui. Até hoje, ninguém tem certeza para que eles serviam. E essa não é a única coisa misteriosa e assustadora que Napoleão pode ter encontrado, já que as histórias de faraós deixando maldições antigas sobre pirâmides são famosas. Muitas pirâmides tinham avisos escritos do lado de fora, contando coisas aterrorizantes que aconteceriam com aqueles que entrassem e perturbassem a paz. Podemos não saber exatamente o que Napoleão encontrou na Grande Pirâmide de Gizé que o assustou tanto, mas sabemos com certeza o que foi encontrado no túmulo de Tutancâmon. Tutancâmon foi um faraó egípcio que tinha apenas 8 ou 9 anos quando subiu ao trono. Ele se tornou um fenômeno cultural quando seu túmulo foi descoberto quase completamente intacto em 1922. Sua pirâmide fica no Vale dos Reis em Tebas, atual Luxor, que fica no Egito. Ao contrário da Grande Pirâmide, a tumba de Tutancâmon estava coberta de belas decorações nas paredes. As paredes contavam a história de como ele viajaria para a vida após a morte através do submundo. Os egípcios acreditavam que todas as pessoas teriam que fazer essa jornada e, portanto, enchiam seus túmulos com objetos e pinturas para ajudá-las a chegar lá. Também existiam feitiços pintados nas paredes. Eles acreditavam que isso ajudaria as pessoas a passar para o próximo reino. Essa jornada seria bastante longa e, por esse motivo, os antigos egípcios também enchiam as pirâmides de comida. A pirâmide de Tutancâmon tinha 8 cestas de frutas. Até mesmo encontraram o fruto da palmeira do lá dentro. Os quartos estavam cheios de móveis, estátuas, roupas e bastões, entre um monte de outras coisas. Você provavelmente também encontraria muitas roupas e joias caras nas pirâmides. Os antigos egípcios queriam que seus ancestrais viajassem com estilo para a vida após a morte. Eles colocaram Tutancâmon em seu local de descanso final com mais de 50 peças de roupa, todas da mais alta qualidade. Havia túnicas, cachecóis, luvas e cocares, além de muitas joias. Pulseiras, pingentes, colares, anéis e escaravelhos para proteção foram encontrados lá dentro. Cada um deles era feito de ouro ou pedras preciosas. Havia também leques feitos de penas de avestruz para o faraó poder espantar o calor do quente sol egípcio. Mas a temperatura dentro das pirâmides nunca ultrapassava 20 graus Celsius. Os antigos egípcios desenvolveram um sistema de ar-condicionado incrível que ainda não entendemos completamente até hoje. A pirâmide de Tutancâmon também continha 130 bengalas feitas de ébano, marfim, prata e ouro para ajudá-lo em sua jornada. Havia 3 carruagens escondidas caso ele se cansasse de tanto caminhar. Também colocaram 11 remos em seu interior, mas não havia sinal de barco algum. As pirâmides estariam repletas dos aromas e perfumes favoritos do faraó. Durante a escavação da pirâmide de Tutancâmon, rapidamente ficou claro que ela havia sido saqueada durante os tempos antigos. Tinha danos nas portas e vestígios de óleos deixados em frascos vazios. Parece que alguém invadiu a pirâmide em busca de ouro e dos aromas, perfumes e óleos que haviam sido deixados para o rei Tut. Ainda havia um pouco de perfume que era feito de óleo de coco e incenso, deixado em uma garrafa. Parece que o faraó Tutancâmon adorava jogos de tabuleiro. Havia um conjunto de scenê de viagem feito de marfim em sua pirâmide. Embora não saibamos ao certo exatamente como jogar esse jogo, descobrimos que era uma espécie de versão egípcia antiga do gamão. Um jogo para 2 jogadores, onde o objetivo era derrubar seu oponente do tabuleiro. Mas não sei bem com quem a múmia de Tutancâmon deveria jogar. Os antigos egípcios tinham alguns rituais que podem parecer muito estranhos para nós.
Por exemplo, eles costumavam raspar as sobrancelhas se perdessem um gato. Portanto, não é muito surpreendente que tenham colocado algumas coisas muito estranhas nas pirâmides. Os arqueólogos descobriram uma coleção de gatos e escaravelhos mumificados em pirâmides que datam de mais de 4.000 anos. Eles foram encontrados nas pirâmides de Saqqara, que fica no sul do Cairo. Também encontraram-se vários kits de maquiagem e espelhos. A maquiagem era usada orgulhosamente por homens e mulheres nos tempos do Egito Antigo. O delineador era o cosmético mais popular. A Pedra de Roseta foi uma das maiores descobertas já feitas em pirâmides. Foi encontrada por Napoleão Bonaparte e sua equipe. É uma rocha de granito preto que remonta a 196 a.C. Está transcrita em grego, demótico e hieroglífico. Quando foi traduzida em 1822, obtivemos a chave para entender os hieróglifos do Egito Antigo pela primeira vez. A descoberta da múmia da rainha Hatshepsut em 1903 mudou nossa compreensão dos egípcios para sempre. Depois que ela faleceu, seu sucessor Tutemés III removeu a maior parte das evidências de seu reinado. Então basicamente não sabíamos nada sobre a primeira grande líder feminina do Egito. Ela agora se tornou uma das poucas e mais famosas faraós do Egito. O faraó Quéops tinha até um barco inteiro em sua pirâmide. Arqueólogos descobriram mais de 1.200 peças de um barco gigante perto da grande pirâmide de Gizé. Eles reconstruíram o barco e tem incríveis 45 metros de comprimento. É provavelmente um barco solar que foi projetado para transportar o rei ressuscitado com a divindade Ra. Curiosidade: a pirâmide de Gizé é a última das 7 maravilhas do mundo antigo. As outras 6 são os jardins suspensos da Babilônia, o Colosso de Rhodes, o Templo de Ártemis, o Mausoléu de Halicarnasso, o Farol de Alexandria e a Estátua de Zeus. Essa pirâmide também foi a estrutura artificial mais alta do mundo por 3.800 anos e é a maior pirâmide do Egito. Foram necessários impressionantes 2,3 milhões de blocos de calcário e alguns pesavam até 80 toneladas. Foram precisos incríveis 100.000 trabalhadores e 23 anos para ser construída. Sua altura original era de 147 metros. Em 2017, os arqueólogos descobriram algo estranho na Grande Pirâmide do Egito. Há um espaço vazio oculto com pelo menos 30 metros de comprimento, e ninguém realmente sabe por que está lá ou o que realmente está dentro dele. Esse espaço estranho é a primeira estrutura interna descoberta dentro da pirâmide de 4.500 anos desde 1800. Os cientistas usaram raios cósmicos para detectar esse espaço, mas ainda não estão perto de descobrir o que há lá dentro. Os antigos egípcios tiveram muito cuidado ao construir as pirâmides, e tudo era estrategicamente colocado de forma estruturalmente sólida. Por isso, é super improvável que esse espaço tenha se formado por blocos que tenham caído ao longo do tempo. Muitas pirâmides também continham pequenas estatuetas chamadas Chabit. Elas representavam atendentes. Eles acreditavam que as Chabit viriam à vida para servir os faraós na vida após a morte. Mas é incrível que todas essas coisas realmente caibam dentro da pirâmide. Na verdade, não há uma enorme quantidade de espaço nessas estruturas. Elas são quase apenas rocha. Ei, olha isso! Tecnicamente, você poderia morar na Torre Eiffel se não se importar de viver em um apartamento pequeno. Gustave Eiffel projetou a torre com um apartamento para si mesmo no topo da construção e deixou o local todo limpo e arrumado, com todos os móveis necessários. Atualmente, o apartamento é o lar de 2 manequins, um representando o próprio Eiffel e o outro seu amigo igualmente famoso, Thomas Edison. Os turistas que comprarem ingresso até o topo da torre podem dar uma espiadinha no apartamento. Se você passar pela Trafalgar Square, certamente sentirá falta da menor delegacia de polícia de Londres, pois ela fica escondida sob um poste de luz. A razão pela qual foi colocada lá em 1926 foi permitir que os policiais estivessem perto de manifestações públicas, que aconteciam bastante naquela época. Alguns até diziam que ela tinha uma linha telefônica direta com a Scotland Yard. Hoje o local é usado como estação de limpeza, então não há muito para ser visto lá, além de alguns esfregões. A estação Grand Central, uma das mais movimentadas de Nova York, tem uma ótima atividade escondida para os viajantes. Existem quadras de tênis disponíveis num espaço secreto denominado Annex. Antigamente, essa área abrigava muitas coisas diferentes, desde um estúdio de gravação até uma galeria de arte. Hoje em dia, porém, o local é conhecido como Vanderbilt Tennis Club e pode ser visitado pelo público.
Assim como o Sr. Eiffel, o produtor Samuel Lionel Roxy Rothafel projetou um apartamento escondido no Radio City Music Hall, na cidade de Nova York. Ele também pediu que o apartamento, hoje chamado Suite Roxy, fosse decorado em estilo Art Deco. Com um pé direito de 6 metros, ele é coberto com folhas de ouro e paredes com cortinas de pelúcia do teto até o chão. Atualmente, apenas artistas do Radio City e convidados VIP podem visitar o local. Você também pode alugá-lo, mas dizem que os preços são muito altos. O símbolo mais conhecido de Roma, o Coliseu, tem túneis secretos escondidos sob seu terreno. Antigamente, os antigos romanos usavam essas passagens para conter animais selvagens, como leões, tigres, elefantes e ursos, usados em lutas de gladiadores e outros tipos de entretenimento. Os locais estão abertos à visitação desde 2010, assim como o sistema de encanamento do Coliseu, que foi um grande avanço tecnológico para a época, com bebedouros e até banheiros. Algumas pessoas criticaram a abertura desses túneis secretos, pois acreditavam que isso podia afetar a estrutura do prédio devido ao grande fluxo de visitantes. Dizem que o Empire State Building tem 102 andares, mas não é verdade, existe um 113º andar secreto. O acesso é feito por uma escada escondida localizado no 102º piso, e ele fica disponível principalmente para os engenheiros do prédio e de tempos em tempos para celebridades. Mas não é só isso. O 113º andar leva à cápsula do Empire State Building. É a famosa cúpula do edifício. Um dos marcos americanos mais famosos apresenta uma misteriosa câmera escondida. Se os registros atuais forem verdadeiros, existe uma sala secreta atrás da cabeça do Abraham Lincoln no Monte Rushmore. Ela servia para guardar artefatos e documentos relevantes da história americana, como a Declaração de Independência e a Constituição. Sabemos agora que esses documentos importantes estão guardados em outro local, e a sala do Monte Rushmore permanece inacessível ao público até hoje, como se fosse uma sala de videogame para os Park Rangers, ou não. Concluída entre 2550 e 2490 a.C., a Grande Pirâmide de Gizé é a última que restou das 7 maravilhas do mundo antigo. Construída como jazigo para o faraó egípcio Khufu da 4ª dinastia, pensava-se que ela tinha a Grande Galeria, a Câmara do Rei e a Câmara da Rainha. Mas isso não é tudo, pois recentemente foi descoberta uma sala secreta aqui. Apelidada de Grande Vazio, tipo a minha cabeça, esse enorme espaço tem quase 30 metros de comprimento. Seu objetivo principal ainda está em discussão, mas alguns arqueólogos acreditam que ele era usado como uma rampa interna para ajudar a construir a enorme estrutura. O Castelo da Cinderela é a principal atração da Disney World em Orlando, na Flórida, em uma área chamada Magic Kingdom. Ele tem um cômodo escondido apelidado de Suíte da Cinderela. O quarto foi originalmente planejado para hospedar o próprio Walt Disney e sua família. Ele faleceu em 1966 e nunca chegou a ver o resultado. O local foi finalmente concluído em 2006 e desde então é aberto apenas um número limitado de vezes e só para visitantes convidados pela empresa Disney. A Grand Central não é a única estação com elementos ocultos. A Itália tem sua própria Milano Centrale, a segunda maior estação ferroviária do país. Mais de 320 mil passageiros passam por essas paredes todos os dias. A maioria deles nunca percebe as portas fechadas na parede lateral da estação que levam ao Royal Pavilion, uma área elegante projetada como sala de espera para a família real. O local tem 2 grandes halls divididos em 2 andares, com móveis luxuosos e mármore estilizado, tudo decorado com esculturas reais. Até a Estátua da Liberdade tem uma sala escondida. Consegue adivinhar onde? Fica na tocha dela. Infelizmente, esse espaço não está disponível ao público desde que foi completamente fechado em 1916. Uma câmera foi colocada em 2011 para que as pessoas possam apreciar a transmissão ao vivo da vista panorâmica. Uma estátua de Leonardo da Vinci, localizada no aeroporto Fiumicino Leonardo da Vinci de Roma, foi inaugurada em 1960. Recentemente, ela passou por reformas e um dos trabalhadores fez uma descoberta misteriosa durante a obra. Um pequeno buraco em algum lugar no meio da estátua, a cerca de 9 metros. Depois de ter sido cuidadosamente aberto, foram encontrados dentro dele 2 pergaminhos escritos em latim clássico. O primeiro documento contava a história da área que hoje abriga o aeroporto. O outro fornecia uma lista de pessoas que compareceram à inauguração da estátua.
A Suprema Corte dos Estados Unidos, em Washington, D.C., tem uma estrutura esportiva secreta onde escriturários, policiais de folga e outros funcionários da Suprema Corte podem jogar basquete. A quadra localizada no último andar do edifício é obviamente apelidada de a mais alta do país. Licencinha enquanto eu driblo. O Club 33 da Disneyland está localizado na New Orleans Square, uma seção do parque temático em Anaheim, na Califórnia. Esse clube exclusivo recebe apenas 500 membros e foi inaugurado em 1967. Seu objetivo era divertir celebridades, políticos e patrocinadores. A decoração foi cortesia do próprio Walt Disney e sua esposa. Os serviços têm um preço alto. Os membros precisam pagar $25 mil para fazer parte do clube e depois uma taxa anual de $12 mil a $25 mil. A entrada do local era fácil de errar, pois ficava escondida atrás de uma porta com uma placa dourada que tem o número 33 gravado nela. Em 2014 foi feita uma reforma no clube. Eles mudaram a entrada para um local ainda mais secreto, mas as pessoas podem ver a antiga no lugar original. As bibliotecas públicas da cidade de Nova York também têm apartamentos secretos. Os funcionários e suas famílias podem ficar nos quartos escondidos que ficam acima de muitas delas. A maioria são armários ou quartos vazios hoje em dia, mas alguns estão disponíveis ao público, como os que fazem parte do projeto de reforma de $4,4 milhões do edifício na unidade de Washington Heights. Ele foi transformado de um espaço antigo e empoeirado de 348 metros quadrados em uma área dedicada a adolescentes, além de um centro de tecnologia que também tem salas para programas de educação de adultos. Você finalmente decidiu fazer aquela viagem de volta ao mundo única na vida. A primeira parada dessa emocionante aventura é na Europa, e a jornada começa na Itália, o país das massas, pizzas e deliciosos sorvetes. Aí está, a mundialmente famosa Torre de Pisa. Você compra seu ingresso e entra no monumento inclinado. Está prestes a subir 251 degraus escorregadios. Portanto, cuidado onde pisa e não esqueça de respirar. As pedras de mármore branco são impressionantes e de vez em quando você espia lá fora e aprecia a vista da cidade. Parabéns, você conseguiu! Chegou ao topo da Torre do Sino e pode tirar todas as selfies que quiser. A Torre de Pisa é um dos marcos mais emblemáticos da Itália. Enquanto sobe as escadas, um guia lhe diz que se trata na verdade de um monumento medieval construído entre os séculos 12 e 14, levando mais de 200 anos para ser concluído. E caso você esteja se perguntando se ela sempre foi inclinada, posso dizer sem dúvida, sim, sempre. Assim que terminaram o terceiro andar, ela começou a afundar. O fato é que o próprio nome Pisa vem da palavra grega que significa solo pantanoso. O solo ali é extremamente macio, feito de barro, lama e areia. E os arquitetos tentam achar uma solução desde que a torre foi construída. No topo do monumento de mais de 56 metros de altura, você aproveita para admirar a cidade. Quantos telhados de terracota pode contar? Se caminhar em direção ao lado sul do monumento, poderá se sentir mais perto do chão. Isso acontece porque a torre se inclina para o sul. Em um ponto, foram quase 5,5 graus e ainda assim ela não caiu. Hoje, quando você visita o monumento, o guia pode dizer que a torre está menos inclinada. Alguns anos atrás, os melhores arquitetos e engenheiros do mundo fizeram algumas obras ao lado dela para evitar a queda. Eles cavaram vários túneis e retiraram mais de 38 metros cúbicos de terra do lado norte. Agora, a torre está inclinada em um ângulo de apenas 4 graus. Então, se quiser tirar uma daquelas fotos clássicas em que está segurando a torre, é melhor se apressar. Vai saber quanto tempo ela ainda ficará assim. Agora é hora de passear em Roma. Essa cidade é basicamente um museu a céu aberto e é preciso conferir. Está um calor escaldante, mas você tem sorte. Hoje vai visitar as termas de Caracalla. Pronto para uma autêntica experiência romana antiga? Você entra pelo que antes era um vestiário e terá que usar sua imaginação. Hoje verá apenas paredes de tijolos de 40 metros de altura aqui. Romanos de todas as classes passavam 1 ou 2 horas nas termas todos os dias. Eles iam depois de um longo dia de trabalho ou antes do jantar. Complexos de termas imperiais como este geralmente eram gratuitos, mas era preciso pagar uma taxa de entrada. Saindo do vestiário, os visitantes paravam em uma sala aquecida onde recebiam óleo e massagem com esfoliação. Então, algumas pessoas iam para um dos 2 pátios de exercícios. Dá para ver como eram amplos? Aqui havia elaborados pórticos de mármore e ainda é possível ver alguns fragmentos do piso de mosaico colorido.
Se você estivesse com disposição para algo mais intelectual, poderia parar para ouvir um filósofo ou visitar uma das bibliotecas. Agora, chegamos à sala mais impressionante, um caudário. Era um cômodo circular de vapor quente com 35 metros de diâmetro. Não tinha nenhuma nem duas, mas sim 7 piscinas aquecidas no interior. Acima da sua cabeça, você teria visto uma magnífica cúpula sustentada por grandes colunas de granito. Toda a estrutura era ricamente decorada com mosaicos de vidro multicoloridos e o mais fino mármore branco. O complexo também abrigava uma piscina olímpica coberta com água na altura da cintura. Hoje, só é possível admirar algumas paredes avermelhadas feitas de tijolo e concreto. O imperador Caracalla, como muitos outros imperadores romanos, construiu um mega complexo e com certeza deixou as pessoas felizes. Após um longo voo internacional, você chega ao Egito. Prepare-se para alguns passeios de camelo e frutas secas deliciosas. Você sai do seu hotel ao amanhecer e segue para os arredores do Cairo. Passa pelo rio Nilo em direção à margem oeste. Não esqueça de tirar algumas fotos. Ao longe, avista um grande monumento. É a grande esfinge de Gizé. Acredita que esse monumento foi feito há mais de 4.500 anos? Quando se aproxima, você vê as grandes pirâmides ao norte da esfinge e aprende que, ao contrário delas, essa foi esculpida diretamente no leito rochoso do Planalto de Gizé. Até hoje, é uma das maiores estátuas do mundo, com 20 metros de altura e 73 metros de comprimento das patas até a cauda. O rosto dela parece um pouco abatido hoje, mas de acordo com os arqueólogos, nem sempre foi assim. Uma reconstrução da esfinge no Photoshop dá uma aparência muito diferente. Como se pode ver, em um ponto o nariz foi cortado junto com partes do queixo. Os cientistas acreditam que a estátua é uma representação do faraó Khafra, por isso seu rosto se assemelha tanto ao de um humano. Logo abaixo dos olhos, uma linha escura esculpida foi adicionada para representar o delineador de carvão que os antigos egípcios costumavam usar. Curiosidade: isso não era apenas um hábito de beleza, mas também protegia os olhos dos raios ultravioleta. Em uma região desértica que recebe tanta luz solar, isso pode ser útil. Até hoje, os pesquisadores debatem se a esfinge tinha ou não barba. Muitos acreditam que, se era para representar um faraó, provavelmente havia uma barba trançada que foi destruída pela erosão. Ainda hoje, dá para ver os restos de algo similar a uma coroa real na cabeça dela. Esse ornamento de cabeça estava associado ao poder e à realeza. Agora, imagine que as listras eram azuis e douradas. Provavelmente era assim quando o monumento foi construído. Não há evidências de quanto tempo levou para a conclusão da obra, mas provavelmente foram muitos anos, pois os detalhes esculpidos são bastante impressionantes. Se você tiver sorte, seu guia pode levá-lo a uma das câmaras secretas dentro da estátua. Isso se elas forem reais e não apenas um mito. As águas cristalinas da Grécia. Se chegar de barco ou avião, será uma verdadeira maravilha. Esse é o ponto focal dos sítios arqueológicos. Você chega a Mandrake Marine Port, mas espere um minuto, não há nenhum monumento ao redor. O Colosso de Rhodes está longe de ser encontrado à primeira vista. Isso porque ele foi destruído há muito, muito tempo, durante um forte terremoto. A grande estátua foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Se você a visse em uma foto, provavelmente a confundiria com a Estátua da Liberdade. Bem, isso não é realmente uma coincidência. Aparentemente, há uma conexão entre as duas obras. Ambas foram construídas como símbolos da liberdade, e a Estátua da Liberdade é muitas vezes referida como o Colosso Moderno. O de Rhodes tinha 30 metros de altura, mas hoje tudo que se vê é um cais de concreto com uma enorme lacuna no meio. Agora, imagine uma estátua de bronze em ambas as extremidades da ponte. Ela foi construída no século III a.C. e 900 camelos participaram da empreitada. A estátua existiu por aproximadamente 54 anos antes de ser destruída por um forte terremoto que atingiu a cidade com tanta força que tudo que restou do colosso foi um enorme pé. Mesmo assim, as pessoas continuaram visitando o monumento. Está pronto para voltar para casa? Obrigada por nos acompanhar nessa jornada e não esqueça de contar pra gente qual foi o seu lugar favorito. Até a próxima!